56, 703. Está aqui, é uma fração. Fração da unidade. Não vou conseguir marcar com isso aqui. Mas você consegue mentalizar como é que se marca esse número. Você tem que dividir a unidade em quantas partes iguais? 703. E tomar quantas dessas partes? 256. Ok? Ok. O fato é que você tem um conjunto. Com isso aí, você organiza melhor com esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números. Conjunto dos números. Deixa eu ver se eu tenho um pincel aqui. Não, mas eu tenho. Conjunto dos números racionais. Pausa para abastecer. Conjunto dos números racionais. Que é o conjunto denotado por quê? Que é definido assim, ó. No conjunto das frações tem duas frações com termos distintos, elas podem representar a mesma porção da unidade. Certo? Vocês aprenderam, são chamadas frações equivalentes. E você define como iguais. Por exemplo, 2/3, né? Se você pegar 2/3, é a mesma coisa que 4/6. Tá? Dividir em 3 partes e pegar 2 é a mesma coisa que dividir em 6 e pegar 4. Tá? E você define o conjunto Q assim, o conjunto Q é o conjunto dos números da forma A sobre B, onde A é inteiro e B é inteiro não nulo. A é inteiro e B é inteiro não nulo. Esse é o conjunto. E aí fica um pouco mais, da maneira como eu coloquei aqui, fica um pouco mais abstrato. Porque o que é um negativo do denominador? O que é dividir em menos 2 partes? Tá? Bem, isso é um abstrato que é necessário, que funciona. E quando você chega aqui, você define 2 operações. As operações de adição, você define A sobre B mais C sobre D, por definição, vai ser isso aqui. Vai ser AD mais CB sobre BD. E você define A sobre B vezes C sobre D como sendo A vezes C sobre B vezes D. Eu pergunto, mas isso não se prova? Tudo bem, você justifica isso, você prova isso, porque até aqui, você repare que eu não falei em sinal. É como se eu estivesse na 5ª série. Você não começa na 5ª série, não. Hoje é 6º ano, né? Minha 5ª série. Onde é que você tem o primeiro contato com fração? Qual é o ano que você teve o primeiro contato com fração? Você lembra? Hã? Você nem teve contato com números negativos. Você lembra? Sim. Lembra? Você já estudou fração. Como aqui, até aqui, ó. No que eu fiz como fração aqui, eu não falei número negativo. E você define a adição, são todos números positivos, você justifica porque tem a história do denominador. Não tem história? Somar, reduz ao mesmo denominador. Se tem o mesmo denominador, como é a soma? Conserva o denominador, soma os numeradores.
o produto, isso é tudo justificável, todas essas fórmulas são justificáveis. Mas quando você apresenta esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números racionais, que fração não foi apresentado para você assim, aí você precisa definir o que é adição. E você define levando em conta a bagagem e as justificativas que você já tem. Veja se isso não coincide nas frações com termos positivos com o que você tem lá. Você define dessa forma. Só que para você definir dessa forma, tá? Eu coloquei aqui, mas eu vou momentaneamente apagar. Sabe por quê? Porque tem uma coisa aqui que eu fiz que está faltando para justificar isso aqui. O que é que está faltando para eu justificar isso que está aí? Repare que é A inteiro, B inteiro diferente de zero, e eu estou definindo duas operações. Quando eu defino uma operação e você se dá com a situação nova aqui, é que o número racional, ele tem várias representações, porque no caso aqui das frações que são com termos positivos, 2/3, é a mesma coisa que 4/6. Primeiro você considera que diz que são frações equivalentes, são frações que representam a mesma parte da unidade. E depois você as identifica, porque elas medem da mesma forma a parte, é a mesma quantificação. Dividir por 3 e pegar duas partes dá o mesmo que dividir por 6 e pegar 4. Ok? E você tem uma propriedade básica que diz que duas frações são iguais, e você aprende lá no ensino fundamental, duas frações são iguais quando o produto do numerador da primeira, o numerador da primeira pelo denominador da segunda é igual a quê? Ao denominador da primeira pelo numerador da segunda. Isso é uma propriedade que você aprende lá no ensino fundamental, né? Nem no ensino médio, não é? Isso é o que caracteriza a igualdade de duas frações. Só que aqui, da maneira como eu fiz, isso vai ser definição. Tá? Isso é uma definição. Quando eu chego aqui, da maneira como eu apresento o conjunto dos números racionais, isso está na lista. Eu espero que vocês deem uma lida com mais cuidado nas notas de aulas que eu enviei para vocês, tá? Que eu faço, você vai ver que eu faço uma correção, inclusive fiz uma correção depois, que é o seguinte: A sobre B, você diz que é igual a C sobre D, se somente se, eu vou usar o quando, AD é igual a BC. Isso aqui é uma definição de igualdade. Para que eu estou numa situação diferente. Olha como é. No ensino fundamental, as frações são representadas dessa forma. Aí chega uma hora que tem a apresentação dos números racionais, que são os números dessa forma. E é apresentado muitas vezes sem esse cuidado, sem esse rigor matemático, que é um pouco necessário, porque você primeiro vem a definição de igualdade. Igualdade é uma coisa que se define. Quando você estuda a matriz, há uma definição que diz quando duas matrizes são iguais, não é? Quando é que duas matrizes são iguais? Você tem duas matrizes. Quando é que elas são iguais? Quando elas têm a mesma ordem. O número de colunas de uma é o número de colunas da outra, o número de linhas de uma é o número de linhas da outra, e os termos correspondentes são iguais. Isso não se prova, isso é uma definição de igualdade. Quando é que duas funções são iguais? Vocês aprenderam lá? O problema é que muitos não ligam para as definições. E às vezes você aprende e não vê essa definição que é tão importante. Quando é que duas funções são iguais?
Quando elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, a mesma lei de formação. É uma coisa que lá do ensino médio. Quando é que dois conjuntos são iguais? Isso não é propriedade não, isso é definição. Alguém lembra qual é a definição de igualdade de conjuntos? Quando eles contêm as mesmas... Quando cada elemento do primeiro, em essência é o que você diz, quando cada elemento do primeiro é elemento do segundo e cada elemento do segundo é também elemento do primeiro. Ou seja, dois conjuntos A e B são iguais quando A está contido em B e B está contido em A. Isso são exemplos de definições de igualdade. A igualdade se define. E aqui eu preciso definir a igualdade. Eu não vou fazer como eu faço nas notas. Nas notas está lá bem completo. Nós dizemos que essa fração é igual a essa e escrevemos assim quando AD é igual a BC. Isso é a definição. E com essa definição, você consegue provar a definição, que a definição de soma, que é dada assim, BD, e a definição de produto. Então, com essa definição de igualdade, você também prova que essa definição é consistente, porque quando eu dou uma definição, ela precisa ser consistente em certo contexto. O contexto aqui é que um mesmo número racional tem várias representações. E aí eu tenho que mostrar que essa definição independe da representação que eu use para os números racionais. O resultado será o mesmo. Você entendeu o que eu falei? O mesmo número, o mesmo número racional possui infinitas. Esse número racional A sobre B, ele possui infinitas outras representações. Esse número racional C sobre D também possui infinitas representações. Por quê? Porque se eu usar qualquer representação aqui, o resultado dá o mesmo. Ou seja, o resultado dá o mesmo segundo essa igualdade. É o que eu peço para provar no exercício lá, nas notas. E vocês farão. Então, a adição é definida dessa forma, AD mais CB de BB, e ela é consistente por causa da definição de igualdade. Então, é uma boa, não gosto de dizer uma boa definição. Ela é, vou parar nisso, ela é exatamente o que ela é. Ela é consistente, ela faz todo sentido. Quanto tempo? Ok. Vamos voltar um pouco. Então você tem outra coisa. E você define dessa maneira, de modo que aquelas 7 propriedades permaneçam, de modo que elas permaneçam válidas. A adição dessa forma, ela é comutativa, ela tem elemento neutro, ela é associativa, o produto, a mesma coisa, e ainda vale a propriedade distributiva. Mas tudo isso se prova. Mas eu não vou ficar cansando vocês aqui dando esse tipo de demonstração, tá? Eu aproveito, eu só estou colocando aqui para vocês uma coisa que é fundamental em matemática, é você saber o que é que você tem que provar. Isso é crucial em matemática. É uma grande dúvida de aluno de matemática, primeiro aluno de bacharelado, que tem que dar demonstração, ele tem que se habituar a dar demonstração. É saber o que é que ele tem que provar. É fazer a diferença entre definição e proposição. Proposição é uma afirmação. Vou dar uma revisão aqui. Uma revisão não, porque muitos de vocês não viram, é uma introdução à lógica. Mas só a lógica é necessária para o entendimento do cálculo. Então, com essas, vamos finalizar aqui. Conjuntos nacionais é isso. Com essas duas operações, adição e subtração, que estão bem definidas, são consistentes, você tem satisfeitas as 7 propriedades, que é as 3 para adição, as 3 para multiplicação e mais a
propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Se prova isso, não vou provar, é fato, tá? Isso é verdade. Você demonstra e demonstra usando a própria definição. Você faz a definição, é só fazer as contas que você consegue chegar nesses resultados. Mas agora eu vou voltar aos inteiros. Por quê? Porque essa equação aqui, com o advento dos números racionais, e foi, entre outras coisas, para resolver essa equação, nós nos esqueçamos disso, que se cria o conjunto dos números racionais. Esse conjunto aqui, 3x igual a 5, por causa dessa definição de multiplicação, esse conjunto aqui tem uma solução. Qual é a solução desse conjunto? 5 terços. Tá? É 5 terços. E 5 terços é o resultado da divisão de 5 unidades em 3 partes iguais. Mas isso não é por definição de fração, isso é propriedade. Muita gente acha que quando você escreve a definição de fração já é a divisão. Não, definição de fração é isso aqui. O número racional é isso. Fração é isso. Você divide em 3 partes iguais, pega 2. Agora, 5 terços é o resultado da divisão de 5 por 3. Mas isso é uma propriedade. Ou seja, a divisão de 5 por 3, que não é uma divisão exata no conjunto dos números naturais, no conjunto dos números inteiros, no conjunto dos números racionais, ela é exata. Quando eu divido 5 por 3, presta, isso é sutil. Ó. Quando eu vou dividir 5 por 3, não dá para dividir 5 por 3 em quantidades iguais de unidades, em 3 porções que possuem quantidades iguais da unidade. Eu consigo dividir 5 unidades em 3 porções que contêm quantidades iguais a unidades, que não sobra resto? Não, não consigo. No entanto, 5 terços, por tudo que nós discutimos, é 15 terços, não é? O que é 5 terços? 15 terços. E 15 terços é a mesma coisa que 5 terços. Olha, é uma contagem. 15 terços. 15 terços. O que é que eu estou contando? Eu estou contando unidades? Não, eu estou contando terços. Se eu divido 15 laranjas por 3 pessoas, ficam quantas laranjas para cada um? É uma divisão exata. Ficam quantas? 5. 15 bolos dividido por 3 pessoas. 5 bolos para cada um. Mas aqui eu não estou dividindo laranja, eu não estou dividindo bolo, eu estou dividindo o quê? 5 terços. Qual é a unidade aqui de divisão? Qual é? É o terço. 15 terços dividido por 3, dá quanto? 1,65. Eu estou dividindo 15 terços. 15 terços dividido por 3 pessoas. Dão quantos terços para cada um? 5 terços. É por isso que essa fração é o resultado da divisão de 5 por 3. E esse caso particular diz muito sobre o caso geral. Quando agora eu estou dividindo, e observe que com essa identificação, com a identificação seguinte, n identificado como n sobre 1, qualquer que seja o n inteiro, essa identificação, ela tem como consequência o seguinte, é que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais e está contido impropriamente. Tá? Está contido. Reveja, por favor, comecem com as aulas de matemática discreta, né? E com as minhas também, comecem a rever os seus conceitos, as suas atitudes, a maneira de pensar matemática, tá? Tentem fazer isso para você se familiarizar mais com o modo como é feito o cálculo, como
Matemática discreta. Tá? Bem, isso aqui. Então, veja, nesse conjunto aqui, no conjunto Z, eu não consigo fazer essa divisão, mas agora eu consigo fazer essa. Então, M e N são inteiros, mas também são racionais. Então, se eu pegar M dividido por N, ó, eu disse, o caso particular diz tudo sobre o caso geral. Quem é M dividido por N, se M e N são naturais e o N é diferente de zero. M unidades é a mesma coisa que M vezes N dividido por N. Ou seja, dividido não, sobre N. Já falei errado, né? Porque eu não sei ainda. É como se eu não soubesse que a fração é uma divisão. Então, agora, ó, o que é M dividido por N? Bem, o M é a fração M vezes N sobre N. Isso aqui é M vezes N, 1N avos. E eu estou dividindo isso aqui por quem? Por N. E M é trivial, é sutil, mas é trivial, tá? E é trivial também. E quem é M vezes N dividido, M vezes N, 1N avos, dividido por N, dá MN avos. Isso é uma prova, uma prova de que quando você divide um inteiro por outro, o resultado dá um número racional, dá uma fração. Esse caso particular diz tudo sobre o caso geral. E isso vale quaisquer que sejam M e N naturais, eu estou fazendo isso aqui, naturais, com N diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero. Tá? Então, os números racionais, eles também resolvem o problema da divisão não exata nos inteiros, que agora passa a ser uma divisão exata no conjunto dos números racionais. Dá uma pausa. Pausa não, encerra.